Olá, de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje quarta-feira, dia 24 de maio, e o dia foi positivo para os diferentes segmentos do mercado local, mesmo considerando o clima político absolutamente tenso. Sopraram efetivamente algumas brisas de otimismo, querendo crer numa definição um pouco mais rápida, mas no final do dia os mercados voltaram a sentir, e eu explico no contexto por quê. Tivemos ainda manifestações em Brasília, com confronto entre a polícia e os manifestantes, incendiando prédios públicos, e também no Rio de Janeiro, já que a Alerj aprovou o aumento da contribuição previdenciária do servidor público de 11% para 14%. Essa situação mais tensa no cenário político acabou sendo importada para o plenário da Câmara, que teve também confrontos e tumultos entre a situação e a oposição. Do lado da economia, o Tesouro anunciou que a dívida pública federal ficou em 3,2 trilhões de reais no mês de abril, uma alta de 0,32%, e os estrangeiros até mudaram um pouco a tendência e ampliaram a participação no total da dívida para 13,6%. Do lado político, o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, deu bolo nas manifestações que ocorrem em Brasília e foi também esquecido pelo presidente Temer na reunião que houve. Querem ainda tirar Renan da liderança do PMDB. E já no finalzinho do pregão, tivemos a notícia de que o ex-sócio controlador do banco BTG Pactual, André Esteves, negocia uma delação premiada, e isso ajudou a balançar os mercados no final. No exterior, o noticiário dá conta de que o comitê da OPEP parece ter acertado um corte na produção por mais 9 meses e, portanto, regulando um pouco a oferta e demanda de petróleo, e saiu também os estoques de petróleo nos Estados Unidos na semana anterior, que encolheram 4,4 milhões de barris. O dado mais importante acabou sendo a divulgação da ata do FED, da última reunião do Banco Central Americano, e os membros esperam ainda a elevação da taxa de juros nas próximas reuniões, o que parece absolutamente previsível dentro do contexto de mercado. Há ainda uma preocupação dos membros do FED com o tamanho do balanço, mas querem um cronograma de redução desse tamanho. E o secretário de Donald Trump, Steve Mnuchin, disse que o crescimento é o objetivo primeiro do governo de Trump e que a reforma tributária nesse contexto é absolutamente crucial. E Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, disse que a recuperação da região, da zona do euro, está cada vez mais sólida. Resumo do dia: a Bovespa encerrou com uma alta de 0,95%, chegou a subir bem mais do que isso, índice em 63.257 pontos, e eu cito Vale em queda de 2,07%, o minério de ferro caiu no mercado internacional durante a madrugada, Petrobras, em alta de 3,34% e Banco Itaú subindo 0,82%. O Dow Jones encerrou com alta de 0,36%, o Nasdaq subindo 0,40%. Petróleo WTI negociado em Nova York com volatilidade, passando de positivo para negativo, terminou o dia com queda de 0,25%, barril cotado em Nova York a $51,34. O euro foi negociado na paridade com o dólar em 1,122, portanto em alta. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,25%. Por aqui, os depósitos interfinanceiros tiveram um dia de queda, abriram dessa forma e continuaram o dia inteiro assim. Dólar terminou o dia em alta de 0,45%, depois de oscilar boa parte do dia no campo negativo, moeda cotada a R$ 3,28. Na agenda de amanhã, a Fundação Getúlio Vargas divulga a sondagem do comércio referente ao mês de maio
e o Banco Central divulga nota de política monetária. O Tesouro divulga o resultado primário do governo central, ambos no mês de abril. Nos Estados Unidos, sai o saldo da balança comercial provisório do mês de abril, os estoques no atacado e os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior. Vamos ter ainda um índice de atividade de Kansas e discursos de dirigentes do Fed, James Bullard, do Fed de St. Louis. Eram essas as considerações, tenham todos uma boa noite. Vamos estar de volta aqui, marcando encontro para amanhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.